A todos aqui presentes, mais um domingo de aprendizado, de transformação. O domingo é um dia bom porque é o dia em que a gente recomeça, a gente recarrega as baterias, né? Tanto do conhecimento, não só do conhecimento, mas também de nós mesmos. É uma chance que a gente se dá para poder recomeçar a semana numa nova postura. Não porque o ano está começando, porque toda segunda-feira é um reinício. A gente já falou disso por aqui. E a gente sabe que quando a gente começa a ver a vida como princípios, reinícios, começos, sempre com chances novas, a gente se dá a chance sempre de recomeçar a cada dia. E o domingo é bom por causa disso. É mais uma chance para a gente recomeçar. Então a gente sempre agradece a Deus essa oportunidade de acordar de manhã e poder ter a oportunidade de se transformar mais um dia de chance para a gente mudar atitudes antigas nossas. A gente quer agradecer também a nossa colega, que eu esqueci o nome, Sônia. Levanta, Sônia, por favor, para o pessoal te conhecer. Ela que distribuiu os livrinhos aqui que vocês têm em mãos. Quem não tiver, por favor, a gente está com os livros aqui, tá, para vocês. Obrigado, Sônia. Isso. E ela aqui está contribuindo não só com o livro, mas também com o CD, né, Sandra? Muito bom. Então, vamos agora nos preparando. Vemos nesse momento, nem vi se tem recado, né? Ótimo, né? Cadê os recados daqui? Esse aqui, o curso de doutrina vai começar para se inscrever, tá? Primeiro ano. Ok, então, começamos sempre com nossos recadinhos, né? Esta casa, que é a Casa do Caminho, oferece palestras de tratamento todos os dias, de segunda a domingo. Na sexta-feira, às 20 horas, palestras e praças, grupos de apoio a dependentes químicos, tabagismos e familiares. Tá? Dias e horários estão sempre no nosso mural aí, para quem estiver interessado. O atendimento fraterno é feito sempre meia hora antes das palestras. Sempre pede para o pessoal que vier a primeira vez também, que puder conversar com a gente antes de começar os trabalhos, para a gente direcionar melhor a pessoa que estiver começando aqui. Vai começar aqui curso dia 17, curso dia 17 de fevereiro, que eu não vi o dia aqui, mas dia 17 de fevereiro, isso, para fazer as inscrições na área social aqui nosso. Qual o nome do curso que eu não estou vendo aqui? Tá, o curso básico, o primeiro ano de doutrina para as pessoas que querem se aprofundar na doutrina espírita, que é fantasticamente, se existe essa palavra, mas é maravilhoso, tá, gente? Conheçam, sempre bom. Conhecimento é sempre bom, né, gente? Nos livra, conheça a verdade e ela nos libertará. E liberta mesmo, porque a gente não se torna escravo de atitudes de outros e de nós mesmos, né? Então vamos agora nos preparando, elevando o nosso pensamento ao céu, em pedido, em apoio, em desejos. Pai nosso, Senhor nosso, mais uma vez nos encontramos, Senhor, para que possamos nos transformar, nos melhorar, e que possamos do fundo do nosso coração, Pai amado, nos transformar, aprendendo, renovando e sendo exemplos vivos da sua doutrina. Que a nossa atitude durante a semana, no trabalho, com a família, onde quer que estejamos, sejam exemplos para aqueles que estão ao nosso lado. Que possamos, Pai, ser chamados de filhos da sua luz. Que assim seja, graças a Deus. A nossa palestra de hoje vai ser dada para o nosso palestrante aqui, que eu esqueci o nome de novo. Roberto, desculpa, Roberto. Por favor. Estou ótimo. Bom dia a todos. Primeiro é um privilégio estar aqui com vocês. Eu desejo a todos vocês um bom ano, um ano maravilhoso. E nada como começar o ano falando sobre a nossa transformação. Essa palestra ela é baseada em 3 livros.
Todos precisam de paz na alma, do Raul Teixeira. Foi gentilmente cedido pela Sandra. O Manual Prático do Espírita, que não é tão prático quanto a gente imagina, porque ele exige muito da nossa transformação. E um livrinho chamado Reforma Íntima, que é um livro de orientação a educadores espíritas. Sandra me deu 30 minutos para falar, eu vou pedir um pouquinho mais de tempo, só mais 3 horas além dos 30 minutos, e a gente sai daqui direto para o almoço. Bom, primeiro, se a gente vai falar em nossa transformação ou reforma íntima, eu tenho que pensar em algumas coisas. Primeiro, como é que eu estou para necessitar ser transformado? Então vamos olhar, primeiro eu vou falar numa utopia muito grande. Utopia é aquela coisa que todo mundo é feliz, tá? Depois, a partir desse patamar que a gente estabelece, nós vamos descobrir onde é que nós estamos sendo um pouquinho diferentes de Cristo, ou muito. Primeiro, para a gente falar em transformação, é preciso pensar como é que está a nossa vida. Hoje, imaginemos nessa utopia, nós estamos numa zona de conforto material muito boa. Está todo mundo feliz como está. Se está tudo bem, por que precisamos mudar? Então essa é uma utopia. Porque a cada minuto do tempo a gente pode estar bem ou pode não estar bem. Eu posso falar também numa linha do tempo. Veja que eu não comecei a palestra ainda. Eu posso falar numa linha do tempo. À medida que o ser humano ficou de pé a primeira vez, vamos chamar de hominídeo, ele começou a inventar algumas coisas, porque ele precisava sair da zona de conforto que ele estava. Nós éramos quadrúpedes, comíamos raízes, matávamos animais e ainda matamos para nos alimentar. Só que na nossa pré-história nós éramos muito mais selvagens do que somos hoje. Então o homem começa a descobrir algumas coisas para melhorar a sua zona de conforto. Eu posso dizer que uma das boas invenções foi o fogo. O fogo permitiu que nos alimentássemos, nos protegêssemos de outros animais, e inclusive de outros seres humanos. Em seguida se descobre a roda, se institui a lavoura familiar, se institui a criação de gado para selvagemente serem mortos para a nossa alimentação. E devagarinho nós vamos evoluindo. E até aqui eu estou falando da nossa evolução material. Se a gente parar para pensar, do dia que o primeiro ser humano ficou de pé no mundo, até agora, as coisas foram muito rápidas. Quem tem a minha faixa etária, por exemplo, eu tenho 61 anos, eu sou jovem há mais tempo do que muitos que estão aqui, nós vimos nos últimos 30 anos uma transformação gigantesca. Há 40 anos atrás, o telefone era uma coisa que poucas pessoas conseguiriam ter. Hoje, nós falamos com o mundo inteiro com um aparelhinho que cabe na palma da mão. Então nós vivemos uma época de transformações, eu estou falando em transformações materiais, para nos trazer o conforto. Nós estamos melhorando a nossa zona de conforto na Terra. Eu falei só da evolução material, da evolução da ciência, o desenvolvimento. Eu posso falar até agora que nós aprendemos sobre o aumento das nossas riquezas. E que esse aumento da riqueza na nossa utopia que nós estamos criando aqui, ele serviu para erradicar a fome no mundo, serviu para diminuir as doenças, diminuir o sofrimento do ser humano e nos trazer o maior prazer de viver na Terra. Essa é a utopia que a gente espera, que a gente imagina. Essa é a utopia que é o discurso que a gente ouve cada vez que liga a televisão, cada vez que liga o rádio. Vivemos numa utopia. Porque nós somos até extremamente egoístas. Nós estamos aqui sentados num domingo lindo. Eu acho que hoje o domingo está maravilhoso, a temperatura está agradável. Cada religião chama o domingo de alguma coisa. Para nós hoje aqui é um domingo do que nós estamos conversando. Na Umbanda chama dia bonito, na Igreja Católica chama-se dia do descanso. Então cada um tem a sua zona de conforto e é uma maravilha estar dentro dela. Talvez não precisássemos mudar. Mas eu vou falar agora de uma outra transformação. Eu vou falar da evolução moral e espiritual do ser humano. Vamos voltar lá para a antiguidade, lá para a pré-história, e vamos lembrar o seguinte: à medida que o ser humano começou a ficar em pé, ele constitui a primeira coisa chamada família. A família, ela surge no direito de posse. Esta é a minha mulher, estes são os meus filhos, não mexam com eles. Então a família é instituída moralmente baseado na força e no poder. E começa assim a vida. Essa é a evolução não material do ser humano, é a evolução
espiritual, a evolução moral, começam a se criar os vínculos da família. Só que existe uma diferença. Eu vou traçar uma linha do tempo desde a criação, ou desde que o homem aqui nesse ponto ficou em pé. Essa é uma linha horizontal. A linha do tempo para nós é infinita, porém horizontal. O tempo escoa com a mesma velocidade desde que a Terra existe. Agora eu vou fazer uma linha da evolução material. Ela é muito rápida. O que o homem conseguiu fazer nos últimos 3.000 anos? O que o homem conseguiu fazer de evolução material, científica, nos últimos 50 anos? É uma coisa absurda da gente ver. E até aqui eu estou naquela utopia, que a evolução da riqueza serviu para erradicar a fome no mundo. Eu continuo na utopia. Agora eu vou dizer da evolução espiritual do ser humano. É uma reta mais lenta. É uma reta muito mais lenta. Tá? Essa evolução moral e espiritual, ela começa com a criação das leis. Vamos voltar para a antiguidade, momento zero que o ser humano ficou de pé. A história das leis, ela, de início, se baseia nos usos e costumes e se baseia na força. Tá? Lembram de um ditado? Democracia é quando eu mando, ditadura é quando você manda. Aí começou a lei. Tá? Então era a lei do mais forte. E essa lei do mais forte a gente encontra em toda a história humana, a gente vai encontrar isso aí. Só que ela foi se refinando. No Senado romano, a lei consegue atingir o apogeu da perfeição. Mas está faltando alguma coisa ainda. Vamos começar a falar especificamente do povo judeu. Se a gente pegar a Bíblia, o primeiro grande livro das leis é o Deuteronômio. Ele traz leis para tudo. Ele é o primeiro código de medicina sanitária que existe, em que ele regula um monte de coisas, basta ler. Alguém daqui já conseguiu ler o Deuteronômio? Leu. Código de leis. Código de medicina sanitária. Do Deuteronômio surge grande parte do Alcorão, quando ele fala da higiene, como é que se deve rezar, como é que se deve lavar as mãos, como é que devemos nos prostrar para amar a Deus, para glorificar a Deus. Mas a gente vai mais. Depois do Deuteronômio, eu tenho Moisés. Moisés resume o Deuteronômio em 10 leis. O primeiro código de leis estritamente morais são os 10 mandamentos. Para quem gosta de filosofia, existe um livrinho chamado Os 10 Mandamentos mais um. É de um autor brasileiro, ele escreve na Folha de São Paulo. Um livro fantástico. Para quem gosta de filme, existe uma coleção de DVDs. São 10 filmes poloneses. Cada filme discute um mandamento sem tocar na religião. É uma coisa fantástica de filosofia. 2 pessoas assistiram aos filmes, eu e o produtor. A minha esposa me proibiu de assistir em casa. São livros extremamente filosóficos que eles mostram que realmente você não precisa dar um nome ao seu Deus, mas você tem que se aperfeiçoar para se encontrar com Deus. Aí chega Jesus Cristo. Jesus Cristo pega as 10 leis de Moisés, as leis mosaicas, e fala, eu vou encurtar isso aqui, essa humanidade aqui está muito difícil de compreender as coisas. E ele resumiu 10 leis em 2, que todo mundo sabe de cor e salteado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não fazer ao próximo aquilo que não quer que te façam. Então começa aí. Aqui vai começar a nossa palestra. Até aqui foi a introdução. Até aqui foi para a gente compreender por que nós chegamos até aqui, por que nesse domingo tão lindo estamos todos reunidos aqui dentro. E agora começa o grande desafio que a gente vai fazer para todos, inclusive para mim. Cabe a cada um de nós aqui procurar a nossa evolução. E por que a gente tem medo de mudar? Agora eu estou saindo daquela zona de conforto, daquele quadro utópico que eu pintei no começo. Quando eu disse a todos vocês, né, que nós falamos da evolução material, da evolução do conhecimento, da ciência, da riqueza. A riqueza é uma das coisas injustamente utilizada por todas as religiões para pregar o discurso do ódio, inclusive em muitas casas espíritas. Para quem quiser entender um pouquinho mais sobre o que é a riqueza, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. A riqueza ela muda de mãos a cada geração, a cada encarnação, para que possamos usá-la, assim como a beleza, como uma das maiores provas que o ser humano pode ter. A riqueza ela foi colocada na Terra, Deus criou a riqueza para que ela fosse usada, para que a humanidade chegasse nessa utopia, para que todos nos ajudássemos.
Aqui que eu vou quebrando aquela utopia que eu pintei no começo do quadro. Que o ser humano tem uma coisa do que é meu, do egoísmo que ele tem, inclusive de sentimentos. A gente tem o péssimo hábito, e eu vou mostrar aqui como todos nós estamos aqui nesse planeta ainda bem primitivo. A gente olha para a pessoa que está do nosso lado e fala: mulher, 50 anos, meia idade, bem vestida, parece que a roupa é assim. Nós estamos julgando. Esse é o primeiro grande erro que a gente comete o dia inteiro quando a gente está lá no metrô e olha a pessoa do lado. E imediatamente a nossa cabeça imagina até a vida dela. Isso é nosso, isso é egoísmo nosso. Nós estamos usando o nosso pensamento, criando uma história, criando imaginação, e nós vamos ver ao final aqui como é importante a gente criar uma história para que a gente possa se modificar. Por que a gente tem medo de mudar? Nós temos medo de mudar de casa, de mudar de carro, de mudar de emprego, de mudar de família. Mas a gente tem medo de mudar para melhor. Que mudar para pior é muito fácil. Mudar para pior a gente não está se preocupando. A gente sai do trabalho, para com os amigos no boteco, vai tomar todas, é assim que funciona a parte da humanidade. A gente está andando com a nossa esposa no shopping de mão dadas, olha uma moça bonita e a gente fala para a esposa: olha que olhos bonitos aquela moça tem. E por dentro, o que cada um de nós está pensando? Mas é muito fácil mudar para pior. Eu não preciso mostrar para ninguém o que eu estou pensando, o que eu estou achando errado. Cada pensamento nosso, ele é um carimbo grudado na nossa aura, e esse carimbo que a gente está colocando, ele vai persistir aí até que a gente consiga limpá-lo, até que a gente consiga resgatá-lo. E aqui começa a nossa encrenca pela transformação. É muito difícil refrear pensamentos ruins. A gente tem pensamento ruim assistindo um jogo de futebol. A gente tem pensamento ruim quando a gente está sentado em frente à televisão vendo uma porcaria de uma novela. Eu sou o maior crítico das novelas que existem no Brasil. Eu odeio novela, olha só, eu odeio, sinto ódio. Vocês viram a facilidade com que a gente muda para pior, com que a nossa atmosfera, ela muda? Nós viemos à Terra para que a gente evolua, não só materialmente, mas viemos aqui para evoluir espiritualmente. E essa mudança para nós, ela tende a nos levar para um ponto. Nós vamos chamar de estado crístico, ou estado semelhante a Jesus Cristo. Esse deve ser o maior desafio que a gente tem para passar. E Deus é tão bondoso que Ele permite que nós plantemos qualquer semente, e é tão justo que nós vamos colher a semente que plantamos. Quantas gerações, quantas encarnações cada um vai ter que passar para chegar no estado crístico, realmente eu não sei dizer. Mas que são muitas, são, porque Cristo é o Cristo. Mas esse é a grande chave. Quando Simão Pedro pergunta para Jesus: como é o céu? Aonde é o céu? Jesus olha para ele e responde, eu até sublinhei aqui: o reino dos céus é o recanto calmo e silencioso do mundo interior, aonde repousam todas as suas ansiedades. Ou seja, é tão fácil a gente estar no reino dos céus dentro do coração da gente. Aqui é que é o reino dos céus. Aqui que é a verdadeira paz interior que a gente precisa para fazer esse grande encontro, que é o encontro de nós com nós mesmos e com Deus. Bom, a pergunta: nós queremos realmente mudar para melhor? Essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer todo dia, na hora que a gente levanta, na hora que a gente almoça, na hora que a gente deita. É que nem remedinho de pressão, 3 vezes ao dia. Tá? É o questionamento que a gente tem que fazer. Será que eu estou certo no meu caminho? Será que eu quero mudar mesmo? Será que eu devo mudar mesmo? São questionamentos que a gente faz. Voltei a falar. Deus é justo. Eu semeio o que eu quiser. Se eu não quero mudar nessa vida, não tem importância nenhuma, mas que eu vou pagar o preço por isso, eu vou pagar, porque vai estar carimbado na minha aura. Isso vai junto comigo. É aquela historinha da mochila que quando a gente parte para aquela grande viagem que cada um de nós vai ter que fazer, nós vamos ter uma mochila e dentro dela as pedras do que a gente fez de ruim, nós vamos ter que carregar e apresentá-las para Deus. Então tudo é uma questão de querer ou não querer. Eu quero realmente mudar? Tá? Teoricamente aqui eu terminaria a palestra, mas como eu pedi mais 3 horas e a Sandra me deu, eu tenho mais 3 horas para falar com vocês.
Tá? Enquanto tiver um acordado aqui, eu vou continuar falando. Tá? Nós vamos à parte prática. Como é que eu posso fazer isso de uma maneira mais simples, né? Ou de uma maneira prática? Eu quero mudar. Então vamos lá, responder a primeira pergunta. Eu quero mudar. Então vamos começar a mudar? Vamos se imaginar agora, quando eu disse criar histórias é extremamente importante, porque nós vamos recriar as histórias do nosso dia. Vamos sentar na nossa sala, num momento de silêncio. Tá? Todo dia de preferência, se realmente eu quero mudar, para valer, eu vou fazer isso todos os dias, porque eu estou vivo todos os dias, eu estou acordado. Então vamos sentar na nossa sala e vamos fazer a primeira preparação. É a preparação do ambiente, o ambiente que eu vou estar, de preferência sozinho, de preferência sem ninguém na casa, ou que cada um esteja no seu quarto respeitando o silêncio dos outros. Desliga o telefone, principalmente esse objeto maravilhoso que faz questão de tocar quando não deve, que é o telefone celular. Em seguida eu vou fazer a minha oração a nosso Deus, eu vou pedir a companhia dos meus mentores, eles têm vários nomes. Mentor, protetor, anjo da guarda, guia, que seja. Tá? Qualquer que seja o nome que vocês entendam, ele é o seu mentor. Vamos chamar pela presença dele. Vamos pedir a proteção que nós precisamos naquele ambiente, porque nós vamos tentar entrar em contato com a espiritualidade. Tá? Quando a gente pensa em coisas boas, o nosso nível de vibração está alto. Mas se eu pensar na escuridão, a escuridão vai me envolver, essa escuridão espiritual. E isso é ruim para esse momento nosso. Eu tenho que estar ligado em coisas boas. Então vamos pedir, fazer essa preparação do ambiente, é a mesma coisa que a gente faz numa casa espírita. Quando vocês entraram aqui dentro, essa casa estava sendo preparada desde a primeira hora do dia, para que todos aqui estivéssemos em paz, em segurança espiritual. A nossa casa tem que ser assim também. É o que a gente faz antes de dormir, você reza, pede a proteção para o ambiente, para você ter uma noite boa, uma noite de sono ótima. Eu costumo rezar em voz alta. Por que voz alta? Deus ouve os meus pensamentos. Deus ouve até aquele pensamento mais escondido que eu tenho aqui. Mas eu tenho na crosta da Terra, mais ou menos, 10 vezes o número de habitantes de espíritos desencarnados, que têm um nível de vibração muito baixo. Eles não leem pensamentos. Então é importante que essa oração seja feita alta, em voz comum, que nem eu estou falando com vocês, calmo, pausado. Eu posso abrir o meu evangelho, posso abrir a minha Bíblia, o meu Alcorão. A minha primeira Bíblia eu ganhei de um amigo meu, Testemunho de Jeová. Eu tenho ela até hoje. A única crítica que eu faço àquela Bíblia é que as letrinhas dela foram diminuindo. Cada ano que passa a letra é menor. Eu tenho mais dificuldade em ler aquela Bíblia. Mas foi a minha primeira Bíblia e eu tenho ela comigo. E ela me traz mensagens maravilhosas. A primeira vez que eu fui assaltado, eu falo a primeira vez porque aqui em São Paulo cada um tem direito a ter muitos assaltos e muitas verminoses, né? E eu não conseguia dormir, eu fechava os olhos à noite, e eu via aquela arma apontada para mim, eu abri a Bíblia. A minha Bíblia de Testemunho de Jeová, capa verde, tradução do Novo Mundo, das Novas Escrituras, eu abri a Bíblia aleatoriamente, e me cai numa frase: não temais aquele que apenas mata, temais aquele que mata e julga. Ela sempre vai ter uma palavra para nós. Então vamos rezar o nosso Pai Nosso em voz alta, vamos ler um trechinho da Bíblia, pedir essa proteção, pedir essa paz que a gente está precisando. Tivemos um dia horroroso, tá? Mas a gente está agora entrando em paz. Fizemos a preparação do ambiente. Agora vamos começar a se preparar. A gente vai falar com Deus. Alguém lembra de uma música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus? Tá? Eu gosto tanto dessa música que eu trouxe até a letra. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz. Mais adiante, se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Então ele fala no comecinho da preparação material e em seguida da preparação espiritual. Eu tenho que ter a humildade de querer falar com Deus. Quem sou eu para falar com Deus? Aonde que é meu ponto nessa escala de evolução que eu posso chegar assim, bater na porta e falar com Deus?
Eu tenho que ter essa humildade, eu tenho que ter a necessidade. Eu sei de uma coisa, Ele vai me ouvir. Porque Deus é Pai, Deus é bondoso. Que Deus é a essência do amor do universo. Ele vai me ouvir. Mas vai me ouvir se eu for merecedor realmente, se eu estiver preparado para falar com Ele. Eu vou fazer agora então a preparação espiritual. A última vez que eu tentei parar de pensar, eu tive 4 ideias juntos e escrevi com cada mão uma ideia. Com vocês é igualzinho. Vamos parar de pensar? Quem consegue parar de pensar? É impossível. Por isso que o ambiente tem que ser calmo, tem que ser tranquilo, meia luz. Posso colocar uma música suave, como a gente estava ouvindo aqui? Isso vai nos transformar em pessoas mais calmas, mais tranquilas. E agora eu vou começar a fazer o relaxamento do corpo. O relaxamento do corpo tem 1000 técnicas budistas, zen budistas, tibetanas e daí para diante. Eu gosto de usar uma técnica que eu aprendi quando eu participava da antiga Ordem Rosa Cruz, em que você sentado nessas mesmas condições, música suave, ambiente tranquilo, sem barulho, começa a relaxar os pés. Eu me imagino dentro dos pés até sentir a pressão das meias. Eu vou estar com uma roupa confortável. A gente vai subindo o relaxamento pelas pernas, solta a panturrilha, que é a vulgarmente conhecida como barriga da perna, relaxa os joelhos, vem subindo, relaxa a coxa, quadril, relaxa a cintura pélvica, relaxa o abdômen. Nesse ponto, as pessoas calmas querem dormir, porque relaxa para valer. Abaixa o número de batimento cardíaco, a frequência respiratória cai, a nossa taxa de oxigênio no sangue cai um pouquinho, isso é demonstrado tudo cientificamente. A gente vai subindo o relaxamento e a gente começa agora a ter a parte mais crítica de relaxar. Os ombros, os braços e em seguida o rosto. Relaxar o rosto. Isso é difícil. A gente sempre tem uma expressão no rosto. O nosso rosto, ela é a voz da alma. Ele é a pintura da nossa alma. Ele demonstra alegria, demonstra felicidade, demonstra dor, raiva, espanto. Nós temos uma linguagem no rosto. Olha, a gente pega uma criança de 2 anos e leva daqui para a China. Ela mal fala português. E ela vai saber quando o chinês está rindo ou não. Quando o chinês gosta dela ou não. Tá? O cachorrinho de casa também. Ele não conhece cada um de nós pela expressão facial? É igual. Então relaxar o rosto é muito difícil. Nesse momento muitas pessoas podem perder a consciência. O que é perder a consciência? Não é incorporar santo nenhum, tá? Perder a consciência é dormir. Mas não é, a intenção não é dormir. Tá? A gente pode ter uma sensação de despreendimento. Alguns que já têm um desenvolvimento mediúnico mais elevado podem se desdobrar e podem se olhar sentados. Tem um monge tibetano que é o Lobsang Rampa, ele tem um livro inteirinho falando sobre desdobramento. É muito interessante. Tá? E o desdobramento é isso, você relaxa e se desprende. E à medida que você vai treinando, desenvolvendo, você começa a desprender. É bem interessante essa parte da preparação. Nós vamos começar a fazer a sintonia espiritual no segundo ou no terceiro tempo agora da nossa preparação. Eu vou me sintonizar com o meu mentor, protetor, anjo da guarda, guia, Exu, deem o nome que vocês quiserem. Eu um dia perguntei a um dos mentores qual é o seu nome e ele me respondeu, é realmente importante que eu tenha um nome? Olha que coisa impressionante, que desprendimento. Será que é importante mesmo eu ter um nome? Tá? Importante é que eu seja o filho de Deus. Importante é que eu haja como filho de Deus, pense como filho de Deus. Então ele estava lá para me ajudar. Ele era o meu guia. Meu, por quê? Sou egoísta? Propriedade minha? Não, ele era o mentor responsável pela minha proteção, pela minha orientação. Cada um de nós tem vários deles. Então a gente começa a tentar se comunicar com ele. A primeira impressão, ele não está aqui. Ninguém está me ouvindo. Tá? Ninguém está me ajudando. Contrário. O fato de nós não conseguirmos ouvir o que ele fala, o que ele nos passa, não significa que ele não ouve o que nós estamos falando. A oração é o fio que liga o Criador à criatura. E mais, todo pensamento é uma flecha certeira que atinge o alvo. Quando você tem raiva de alguém, alguém tem raiva de você imediatamente, é instintivo, é espiritual. Pega um outro nível de vibração.
Fizemos a sintonia espiritual, vamos para a reflexão. Nós vamos começar a ativar a nossa memória. O que aconteceu de ruim? São 10 horas da noite, como é que foi meu dia? Recebi um elogio do meu chefe, o cachorro me mordeu na rua, fui dirigir, alguém me xingou. Ajudei uma ceguinha a atravessar a rua. Então eu vou começar a lembrar das minhas coisas boas e das minhas coisas ruins. Todas essas coisas vão ser repassadas na memória. E as coisas boas vão ser repassadas para que a gente reflita sobre elas, aprenda com elas e repita o que a gente fez. Eu não disse agora há pouco, tudo que a gente fizer vai ficar carimbado na nossa aura. Então que as coisas boas também fiquem, elas ficam. E elas vão servir de um padrão, de um guia para uma próxima situação semelhante. Agora eu vou pensar no que aconteceu de ruim comigo. Aconteceu alguma coisa de ruim com vocês hoje? Se a gente parar para pensar, aconteceu no mínimo meia dúzia. Porque coisa ruim não é necessariamente uma desgraça. O carro passou em cima do meu pé, o motorista do ônibus jogou água em cima da minha roupa, alguém me xingou, fui roubado. E são coisas muito ruins. Mas muita coisa ruim aconteceu e eu nem notei. Eu fui comprar pão, fiquei achando ruim com o camarada que estava do meu lado. Eu achei que ele ficou me olhando por quê? Poxa, como essa moça demora para embrulhar o pão. Será que isso também não é coisa ruim que a gente está pensando? Será que não é uma coisa que eu podia ter evitado? Eu busco a perfeição. A nossa palestra é sobre reforma íntima. Tá? Não adianta pintar uma parede com o reboque caindo. Não adianta furar uma parede para colocar um parafuso se ela é feita de barro. Eu tenho que melhorar o meu alicerce, eu tenho que melhorar aqui dentro. Então eu vou começar a refletir sobre tudo o que me aconteceu durante o dia. Tá? E vou começar a modificar alguma coisa. Agora que entra aquela história de que nós vamos criar histórias. Vamos lá, vamos imaginar alguma coisa aqui. Vamos imaginar que eu buzinei, de fato aconteceu alguns meses atrás. Cada coisa que me acontece eu aprendo. E uma mulher quase bateu no meio do meu carro. Podia ser um motorista homem, podia ser quem fosse. Eu suponho que seja uma mulher, porque a voz que me xingava era feminina. Mas quando ela quase bateu no meu carro, eu não soltei um palavrão. Eu falei, que selvagem. Eu estou trocando meus palavrões. A intenção ainda parece que é a mesma. E esta senhora armou um carnaval que parou a rua para assistir. Ela queria me bater, ela queria que eu saísse do carro para apanhar. Tá, interessante, né? Como as pessoas estão estressadas, apressadas. Para diminuir a distância, nós inventamos a roda. Para encurtar o tempo, nós inventamos computadores. Tá? Para descarregar nossa raiva, nós inventamos duas coisas: a oração e o perdão e o palavrão. A gente pode escolher. Agora vamos olhar esta situação, esta mesma situação de uma outra maneira. Em vez de eu me sentir como vítima ou como agressor, eu vou ser o espectador. As pessoas se dividem em 3 categorias. Nós somos algozes, ou nós somos vítimas, ou nós somos espectadores. Todos erram. Tá? Então eu vou olhar essa situação de um outro ângulo. E vou começar a fazer toda uma reflexão, um detalhamento desse acontecimento. Primeiro, o que deu origem ao acontecimento? A minha pressa. A pressa dela. Eu estou olhando de fora a cena. Os 2 motoristas estavam com pressa para chegar cada um em lugar diferente. Tá? Poderia ter sido evitado. Quando a gente está atrasado, adianta correr, o ponteiro do relógio vai para trás? Não vai, né? O ponteiro do relógio, o tempo é unidimensional. Ele continua indo para frente. Que diferença vai fazer? Eu vou levar mesmo a bronca. Eu tenho um motivo a mais para chegar atrasado do que vocês. Eu sou médico. Vocês já viram o médico chegar na hora em algum lugar? O médico não chega na hora. Tá? Mas eu estava com pressa. Ela estava com pressa. Eu não vou falar eu estava com pressa. Eu estou sendo espectador. Ele estava com pressa. Então a gente cometeu o primeiro erro. A gente não precisava ter pressa. Tá? Quem está atrasado, atrasado e meio. Não vai mudar nada. Se é para ser mandado embora do serviço, 5 minutos ou meia hora de atraso é a mesma coisa. Aí a gente fez o quê? Aí os meus 2 atores aqui da peça aceleraram o carro. Aí em vez de pedir desculpa, ele usou uma palavra mal interpretada pelo outro lado.
que para devolver usou de todo um repertório, baixou o nível vibracional assim. Se a gente fosse médium vidente, eu ia fechar os olhos. Não ia dar para acreditar o que é que estava ali em volta. Tá? O que será que fez aquela paciente, aquela senhora, ao usar de todos os palavrões que ela conhecia desde a Idade Média? Tá? Então, olha, a gente já descobriu o que é que desencadeou toda essa reação. O nosso íntimo. Nós não estávamos preparados para essa situação, mas muito bem, nós poderíamos estar preparados sim. Se a gente entendesse que a nossa função é amar ao próximo, é fazer por ele aquilo que a gente não quer que nos façam. Eu não precisaria ter tanta pressa, eu poderia ter dado passagem. Olha, eu não, o ator podia ter dado passagem. Vamos mudar essa história, agora mentalmente nós vamos mudar essa história. Agora a gente vai tomar todas as atitudes que a gente não tomou ou que os atores deveriam ter tomado na hora e não tomaram. Primeiro, evitar o problema. Então nós vamos começar a mudar a nossa história. Então perdemos a pressa. Ajudamos o ser humano. Está com pressa? Por favor. Quantas vezes, depois desse fato, isso faz uns 4 meses, para quantos carros eu dei passagem? Você pressente quando alguém está com pressa, você está dirigindo, olha no espelho, está vindo um cidadão maluco lá, por favor, meu amigo, pode passar na minha frente, você está com pressa, eu não sei se é sua mãe que está no hospital, se você está levando sua mulher para ter um filho, se seu cachorro está indo para o veterinário. Quem já levou um cachorro doente para o veterinário sabe o desespero que é pegar um farol vermelho. Tá? Então vamos nos colocar como atores, como espectadores no lugar do outro. O outro está com pressa, o outro não precisa de um palavrão. O outro precisa de uma oração. Senhor dos céus, ajuda esse meu irmão que está com pressa. Olha como é que está subindo o nível de vibração, ninguém está ficando mais nervoso com isso. Tá? E que consequências essas atitudes provocaram para os atores? Será que cada um mereceu ganhar uma úlcera? Como é que foi o dia de cada um deles? Será que foi um dia maravilhoso? Cada um retrucou com o que pôde, com raiva, com vontade de sair do carro? Veja, o fato de você não agredir com as mãos, com uma arma, mas agredir com pensamento tem o mesmo valor, vai levar o mesmo carimbo na sua aura. Você vai levar isso e vai conversar com Deus depois. Eu poderia ter evitado. Todas as coisas ruins que a gente faz podem ser evitadas e muito bem evitadas. Bom, último passo da nossa palestra. A Sandra se me concedeu 3 horas, faltam 2 horas e meia só, né? Vamos falar então da verdadeira renovação. Eu volto a perguntar. Nós queremos realmente nos melhorar? Vamos nos melhorar? Essa é a pergunta. Tá? Quando a gente responde essa pergunta de uma maneira afirmativa, eu quero melhorar. Aliás, acho que todos estamos aqui hoje de manhã por causa disso. Aliás, eu sinto um privilégio, sinto o maior prazer de vir aqui falar com vocês. A gente quer melhorar, então nós vamos começar a seguir algumas regrinhas básicas. A principal delas, vamos ouvir o nosso mentor, vamos ouvir o que a nossa consciência fala, vamos nos perguntar sempre, será que o que eu estou fazendo é o correto? Será que está de acordo com o que o nosso Mestre Jesus nos ensinou? Será que nós estamos melhorando o mundo? Eu só posso melhorar o mundo se eu me melhorar, se eu modificar alguma coisa à minha volta. Bom, a partir daqui a gente já tem condições de sentar em casa, analisar cada coisinha que nos aconteceu, analisar a nossa vida, nosso pedacinho do dia, estudar o que aconteceu conosco, sempre com esse enfoque. Eu sou espectador agora. Primeiro eu fui o ator do acontecimento. Agora eu vou ser o espectador. O que é que eu poderia dizer para os atores desse teatro da vida, para que eles se melhorem, para que eles não sofram, para que eles não sintam raiva? Vamos lembrar, para a gente chegar no estado crístico, nós temos que ter uma vibração muito grande. Em vez de pensar na escuridão, vamos pensar na luz. Então, basicamente é isso. Hoje a lição de casa é realmente eu quero me melhorar, eu quero evoluir, eu quero fazer alguma coisa em prol dos outros, do mundo, das pessoas. Eu quero chegar ao estado crístico. Eu quero um dia realmente ser merecedor de me encontrar com o nosso Mestre e falar para ele, olha, todas aquelas lições que você deixou, eu fui atrás, eu fui aprendendo. E vamos lembrar, nosso Pai é justo. A semeadura a gente escolhe.
Ele permite que a gente escolha a nossa semeadura. E ele é justo. Nós vamos colher o que a gente plantou. Eu quero colher coisas boas. Eu vou me esforçar para isso. Eu estou muito longe de chegar aonde eu deveria ter chegado até hoje. Porque durante 61 anos, eu tive 61 anos de oportunidades de me melhorar. Mas eu não soube aproveitar todas. Eu posso dar uma desculpa interessante. Eu sou humano, humanos erram. Mas nós temos a obrigação de reparar o erro agora, não é na próxima vida. Nós temos a obrigação de estar aqui para evoluirmos, para melhorarmos. Então, lição de casa. Eu quero realmente melhorar? Tá? Muito obrigado pela manhã maravilhosa que vocês me proporcionaram. Agora é chamada oral. Isso, a Sandra tinha te avisado que agora a gente abre para perguntas. A gente começa com uma da internet. A pessoa da internet está perguntando aqui. É o Lourenço Residente Júnior e a Maria Léa Muniz, elas, na verdade, estão complementando aqui, né? Abraço a todos os presentes. A busca da paz é ter sentimentos nobres. Modificamos nosso comportamento sendo mais maleáveis. Se formos bons, teremos amigos como os benfeitores espirituais. E sorrindo, o coração se sentirá bem. Enfim, buscar a paz é um pouco de nós mesmos. Doando, exemplificando, este é o meu objetivo. E o de vocês, amigos? Sou Lourenço, né? São Lourenço. Na realidade, tudo é assim. Se a gente for falar em paz, eu fiz uma vez uma palestra filosófica sobre paz. A paz começa dentro de cada um de nós. Como eu falei no meio da palestra, é muito mais fácil a gente se tornar ruim do que nos tornarmos bons. E quando eu falei que o discurso do ódio é uma coisa extremamente perigosa, eu pego exemplos do mundo, por exemplo. Jesus foi crucificado por causa do discurso do ódio. Hoje nós temos um ditador no mundo, na Coreia do Norte, que ele governa baseado no discurso do ódio. Nós temos o Estado Islâmico governando e conquistando no discurso do ódio. E o discurso da paz, ele é sempre relegado a segundo plano. O ser humano está no primeiro degrauzinho da evolução ainda. Quando ele faz um discurso da paz, alguém vai ganhar alguma coisa com isso. Nós temos que ganhar a paz quando a gente fala sobre paz. E a paz, ela começa dentro das nossas casas. Os nossos filhos são o recado para o futuro. Cabe a nós criá-los da melhor maneira possível, ensinando a eles que o futuro tem que ser muito bem governado, ou essa terra não vai chegar no ano 3000. Tá? Então é isso, ela tem absoluta razão no que ela fala, a internauta muito bem colocado o que ela disse. A paz começa dentro de cada um de nós, começa dentro dos nossos corações. Agora, gente. Bom dia. Bom dia. Só complementando, né, um pouquinho sobre o que você falou de paz. Eu acho que nós, né, seres humanos, a gente ainda busca a paz nas coisas, né? Então, isso é um erro, né? Porque a gente só pensa, não, eu só vou ter paz quando isso acontecer, eu só vou ter paz quando essa situação se resolver. É que nem a felicidade, é que nem um monte de coisa que a gente tenta construir em outras coisas, né? E a gente, que nem você falou, mudança, a gente não consegue mudar o exterior, mas a mudança ela acontece a cada segundo dentro da gente. Porque suas células mudam, seu corpo muda, você envelhece. Então, a mudança ela acontece interiormente e a gente não consegue, às vezes, entender as mudanças exteriores. E eu acredito que, assim, a busca pela paz, ela, se você não conseguir enraizar ela no seu coração, vai ser constante. E é por isso que eu acho que as pessoas elas não conseguem, às vezes, se relacionarem tão bem, porque elas esperam que a paz venha sempre do outro. Eu quero que você me trate com amor, eu quero que você me trate com uma voz, que você fale comigo com voz calma, mas, às vezes, interiormente, eu estou gritando e estou brigando com você por pensamento. Então, eu não estou transmitindo paz. Então, eu acho que enquanto a gente buscar essa paz, querer a paz por fora, né, não adianta você falar de paz interior, você ir e meditar, e você não tem, você sempre está esperando que as pessoas ajam com você para você agir com elas com paz. E é muito difícil. Eu vi você falou do negócio do polonês, né,
dos 10 mandamentos. Eu fiquei interessada, depois se você puder me passar o nome. E eu vi um documentário que se chama assim, A Procura da Felicidade. Eu não sei se você já viu. É um documentário bem legal. Esse eu não conheço ainda. Que é aquele autor do livro O Poder do Agora. Não sei se você já leu. Também não. Ele fala, ele usa uma linguagem um pouco budista, mas também um pouco espiritual. E essa coisa que a gente está sempre buscando coisas para a gente ter paz, ter tranquilidade, a gente não vive o agora. Então nós vamos complementar o que você disse, talvez ajude todo mundo. A paz é a irmã gêmea do amor. Em vez de esperar a paz, vamos produzir a paz. E em vez da gente querer ser amado, vamos amar. Então vamos fazer partir de nós mesmos. Paz e amor são coisas que têm que sair de dentro do coração da gente, não cair de fora para nós. Talvez a gente não seja merecedor nem da paz nem do amor, mas que amar e produzir paz, realmente isso está no ser humano. E o ser humano sempre vai procurar isso, porque nós nascemos para isso. Está no nosso gene espiritual. Alguém mais? Obrigado pela palestra, adorei. Só complementar, vou ser rapidinho, tá, Serginho? Você disse aquela questão da raiva. Você vai comprar o pão, você está lá acontecendo algo de ruim com você. A pessoa está te olhando, ou está demorando. Cuidado, que hoje em dia, com a comunicação em tempo real, nós que estamos expostos, às vezes a pessoa olha para você porque ela está te conhecendo de algum lugar. É melhor, em vez de você ficar nervoso, falar bom dia. O bom dia é fundamental. Vocês já tentaram falar bom dia no elevador do prédio? É difícil ouvir um bom dia de troco, né? A gente fala bom dia e alguém te responde bom dia por quê? Porque é um bom dia. O dia tem que ser bom, o dia tem que ser maravilhoso. Então essas situações que a gente fala, que o colega comentou também, nós temos o poder de modificá-las. Para isso a gente vai para o último degrauzinho aqui, para o último passo da nossa preparação. Aonde eu posso modificar essa história? E vamos modificar para melhor. Terminamos? Um bom domingo a todos, um bom ano a todos. Poxa, ninguém me falou. Bom, agora que tanto recebemos, vamos doar um pouco de nós mesmos, né, gente? Então vamos agora nos preparando. E levemos o nosso pensamento mais uma vez ao alto. E vamos imaginar uma grande energia envolvendo-nos nessa sala. Energia de amor, de paz, serenidade. Energia essa que se expande por todo esse bairro, transmitindo amor, tranquilidade, saúde, serenidade, expandindo-se cada vez mais, pegando as pessoas, seus lares, os transeuntes mesmos nas ruas, os hospitais, os asilos. Energia essa de amor que agora se expande por todo o nosso estado de São Paulo, transmitindo esse mesmo amor e essa paz. Vamos estender essa energia de amor por todo o nosso orbe. Planeta escola, planeta de aprendizado, para que os povos, as pessoas nessas escolas de amor, sintam esse amor e essa vida. Que essa energia de esperança seja plantada em todos os corações nesse planeta. Que assim seja. Vamos então elevando o nosso pensamento ao Pai em agradecimento. Pai de infinita bondade, mais uma vez nos encontramos para agradecer, para amar cada vez mais. Mais um dia, que possamos hoje ser melhores do que ontem, em aprendizado, em amor, em justiça, em paz interior, e que amanhã sejamos melhores do que hoje, com todo o seu amor. Que assim seja. Vamos agora nos manter em silêncio.